Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos discutir o exercício 1E da lista 1, que é um exercício que envolve cosseno de 2t. Esse exercício eu estou fazendo a pedido de um dos nossos alunos, né? Então, vamos ver. O que pede o exercício? Identifique a trajetória da partícula encontrando a equação cartesiana para ela. Desenhe o gráfico e indique a parte do gráfico percorrida pela partícula e a direção do movimento, né? Então, vamos por partes. Identificar a trajetória da partícula encontrando a equação cartesiana, né? Para encontrar a equação cartesiana, uma das estratégias é eliminar o parâmetro da equação, né? O parâmetro aqui, que no caso é o parâmetro t, né? T é o parâmetro da equação, que varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Então, o que nós vamos fazer é tentar eliminar o parâmetro dessa equação, tá? Então, nós vamos começar justamente com y igual a cosseno de 2t, tá? Bom, nós sabemos que cosseno de 2t é cosseno de t mais t. E nós temos uma identidade aí, né? Cosseno de t mais t, né? Por aquela formulazinha, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, né? Onde B e A, nesse caso, são iguais a t, né? Então, eu tenho cosseno t, só para lembrar a fórmula, cosseno t menos seno t, né? Então, nós vamos ter cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, né? Aí, a gente pode usar aqui, por exemplo, no lugar de cosseno ao quadrado t, usar a identidade fundamental, né? E escrever o quê? 1 menos seno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t. Então, nós vamos ter o quê? 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de t, beleza? Bom, isso daqui é 1 menos 2 vezes seno de t ao quadrado. E se nós voltarmos ao problema, quem é seno de t? Seno de t é x, né? Então, nós temos 1 menos 2 vezes x ao quadrado, né? Então, nós chegamos à nossa equação cartesiana, né? Y é igual a 1 menos 2x ao quadrado, tá? Então, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de uma equação quadrática ou de uma função quadrática do segundo grau, né? Então, o gráfico dessa função é para ser conhecido nosso. O gráfico dessa função é uma parábola, tá? Mas nós temos que levar em conta, que o parâmetro dado, ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, isso significa que a gente vai ter que observar a trajetória da partícula para t variando nesse intervalo, tá? Então, o que nós podemos fazer é uma tabelinha, por exemplo,
né? Onde nós vamos observar o valor de t, o valor de x e o valor de y, que correspondem ao ponto inicial e ao ponto final da trajetória, né? Então, nós temos para t igual a menos π sobre 2, o x vai ser quem? X, quem é x? X é seno de t, né? Então, vamos ter seno de menos π sobre 2, né? E quem que é y? Y é cosseno de 2t. Então, vamos ter cosseno de 2 vezes menos π sobre 2, tá? Então, seno de menos π sobre 2 vai dar quanto? 1. E cosseno de 2 vezes menos π sobre 2 vai dar cosseno de menos π, que é quanto? Gente, aqui só um erro, que eu falei é menos 1, tá? O seno de menos π sobre 2 é menos 1. E o cosseno de menos π, quanto é que dá? Dá menos 1 também, tá? Aí, nós vamos passar para o último valor de t, que é quem mesmo? Π sobre 2. Π sobre 2. Então, eu vou ter que calcular o seno de π sobre 2 e o cosseno de 2 vezes π sobre 2, né? E aí, o resultado, qual que vai ser? O resultado vai ser seno de π sobre 2, que é 1, e o cosseno de π, que é menos 1, tá? Então, nós temos já conhecidos a curva, que é uma parábola, né? E nós sabemos de qual ponto a qual ponto que vai ser a trajetória, ok? Muito bem. Então, no nosso exercício, a gente precisa desenhar o gráfico e indicar a parte do gráfico percorrida pela partícula e a direção do movimento, né? Então, nós temos que desenhar esse gráfico dessa parábola, tá? Então, vamos desenhar aqui esse gráfico. Deixa eu trocar de cor aqui, tá? Então, vamos marcar aqui, já sabemos que temos o ponto menos 1 e 1, e o y é menos 1. Então, esses dois pontinhos aqui fazem parte de nossa trajetória, né? É o ponto inicial da trajetória e o ponto final da trajetória, né? E o resto da trajetória? Bom, a gente tem uma parábola com concavidade para baixo, né? Quando o x é 0, o y é 1. Então, para x igual a 0, o y vai marcar 1. Então, vou marcar 1 aqui, 1, né? E quando o y é 0, quanto que vai dar o x? Ó, y igual a 0, eu vou ter 1 menos 2x quadrado igual a 0. Então, menos 2x ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. 2x ao quadrado igual a menos 1. Então, x ao quadrado é igual a meio. Então, x vai dar igual
a mais ou menos 1 sobre raiz de 2, né? Que é mais ou menos raiz de 2 sobre 2, né? Então, 1,4 dividido por 2, mais ou menos 0,7. Então, vai passar por aqui, por aqui. Então, beleza. Então, nós temos agora, vou mudar de cor, porque eu gosto de mudar de cor com essa canetinha mágica, muito bom. Então, vamos lá. Epa, olha, eu vou apagar também, que beleza, dá para apagar a caneta, né? Ai, apaguei demais. Vamos voltar, gente. Beleza. Mais uma voltinha, viu? Que ótimo. Subiu aqui, desceu. Essa é a nossa trajetória. E aí, a gente indica a trajetória, né? A gente coloca a setinha na direção do crescimento do t, né? À medida que o t cresce de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? A gente descreve essa trajetória desse pontinho aqui, passando por essa curva, até chegar nesse pontinho aqui. Ok? Muito obrigada, bons estudos!